Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu queria falar com vocês a respeito de uma temática que vocês viram na chamada aí, não é? O milagre que nós não permitimos. E aí, quando a gente fala de milagre, lógico que a gente não está falando aqui desse milagre religioso, que a gente espera que algo aconteça, algo do impossível aconteça. Lógico, há essa possibilidade? Claro que sim. Mas aqui eu queria trazer um ponto de reflexão para vocês sobre esse milagre que nós não permitimos que aconteça na nossa vida, no sentido de que nós ficamos muito tempo passivos e não tomamos nenhum tipo de ação para que faça ou que alimente esse milagre, que sirva de combustível para que esse tal milagre aconteça na nossa vida. Lógico, quando a gente está falando de milagre, a gente fala de uma situação normalmente extrema, né? Onde as pessoas, por não conseguirem encontrar, de repente, uma resposta, um caminho, uma solução para um determinado problema, elas buscam na questão espiritual, na questão da sua fé, algo que possa ajudá-la e solucioná-la. Esse é um milagre que a gente está acostumado a lidar, né? E não é sobre esse milagre que a gente vai falar. Na verdade, a gente vai falar do nosso milagre pessoal, vamos dizer assim, no sentido de cada um ter a sua responsabilidade na ação, e que é justamente a ação que falta para que a gente sirva de combustível para esse tal nosso milagre, essa solução do nosso problema aconteça. E aí a gente vai passar também por algumas questões de terapias, de você buscar algum tipo de passe, de tratamento com reiki, algum tratamento energético, né? Algum tratamento mais voltado para o espiritual, tá certo? Então, esse milagre que a gente vai falar é voltado para isso. É esse milagre quando as pessoas buscam algum tipo de tratamento espiritual, algum tipo de tratamento à base de energia e que está relacionado também com a questão espiritual, essas terapias holísticas principalmente, e a gente entender o porquê que muitas pessoas acabam se frustrando e não encontrando ou não conseguindo enxergar aquele resultado que ela tanto desejava na vida dela, né? E que na verdade ela busca a solução de um problema, de uma situação da vida dela. Então, para a gente entender um pouco desse processo, o nosso esforço, qual é o nosso esforço para que determinada situação aconteça? O que eu vejo muito comum, principalmente pessoas que buscam fazer, eu faço a terapia bioenergética, né? A gente trabalha diretamente com energia. Lógico, tem a parte terapêutica que a gente trabalha, que é importantíssimo, isso é a parte mais importante do processo, é a parte terapêutica, a pessoa se rever, dela enxergar, dela se enxergar seus problemas. Isso é a parte mais importante do processo. O processo da energia em si, o trabalho de energia que a gente faz, é apenas um complemento, é para dar uma base, uma sustentação naquilo que a pessoa precisa trabalhar. Só que o que acontece é o seguinte, as pessoas acabam invertendo os papéis. Elas buscam nessas terapias, a base de energia, justamente a solução do problema dela. Então, quando ela busca algum tipo de terapeuta que trabalha com essa linha de reiki, Theta Healing, constelação familiar, enfim, todas essas terapias holísticas, né? Que está muito na moda hoje em dia, e de certa forma isso é bom, porém o problema todo é esse, as pessoas têm uma visão errada sobre esse tipo de ferramenta, achando justamente isso que a gente está falando, que elas vão fazer algo ali, vai pagar para o terapeuta, vai pagar para o profissional, e o profissional, através das suas técnicas, das suas capacidades ali, ele vai conseguir aplicar na vida dela algum tipo de passe, algum tipo de energia, algum tipo de ferramenta, que essa ferramenta por si só, ela vai solucionar o problema dela. E é aí que está o grande problema. As pessoas acabam entrando no modo muito passivo, nada fazem para solucionar suas questões, não fazem movimento nenhum e esperam justamente que através daquele profissional ou através
daquela energia ou daquele trabalho espiritual. Pode ser até também as pessoas que buscam centros espíritas também, achando que você indo numa sessão de centro espírita, lá, algum processo, você vai conseguir solucionar o seu problema por si só, porque a pessoa em si não quer fazer nenhum tipo de esforço, ela não quer trabalhar, ela não quer andar. Então, isso é o que mais acontece e que eu mais vejo de pessoas que chegam até mim. Inclusive, quando eu vou fazer algum tipo de atendimento, eu deixo muito claro isso, que de nada adianta tudo que a gente fizer aqui, se a pessoa no dia a dia dela fizer o contrário, né? Porque é como se a gente estivesse remando em posições diferentes. Quando ela está na terapia, ela nem faz o movimento de remar, mas pelo menos ela não atrapalha, ela deixa que a terapia, o tratamento em si, vá guiando ela, e ela não faz nada. Porém, quando ela sai, ela faz o papel totalmente ao contrário. Ela começa a remar contra a maré novamente. E isso é óbvio que a pessoa não vai ter nenhum tipo de resultado. Porque a pessoa não quer ter esforço. As pessoas, é o que eu sempre falo, as pessoas elas buscam sempre ferramentas fáceis. Ninguém quer se olhar, ninguém quer se investigar. E essa é a parte mais chata do processo. Consequentemente também é a parte que vai fazer ela encontrar aquela solução. Porque na verdade ninguém pode encontrar solução para ninguém. Nem mesmo os espíritos. Muitas pessoas buscam sessões espirituais achando que vai encontrar ali a resposta que elas precisam e não funciona dessa forma. Cada um tem o seu caminho, cada um precisa desenvolver as suas capacidades psíquicas principalmente, no sentido de você conseguir enxergar as soluções para os seus problemas da sua vida. As dificuldades, elas aparecem para a gente não para punir, como uma punição, algo que você mereça. Lógico que não. Muito pelo contrário. As dificuldades, elas se apresentam para a gente como uma oportunidade para que a gente possa enxergar por uma outra ótica algo que a gente não está conseguindo ver. Então, as dificuldades, eu costumo dizer que elas são nossas melhores amigas. Por quê? É através dela que você vai ter a oportunidade de identificar que algo está ruim na sua vida. Ela está ali te sinalizando, olha, essa situação aqui não está boa. A gente precisa dar um ponto de atenção aqui que você não está dando. Só que as pessoas não querem fazer isso. Elas preferem acreditar que existem pessoas, tratamentos e ferramentas que vão fazer isso para ela. Que é só ela pagar, é só ela frequentar, que as coisas vão funcionar por si só. É como um remédio. Você vai ao médico, você está com um problema, você vai ao médico, ele te passa um remédio e ele te fala que você precisa tomar aquele remédio de tanto em tanto tempo, de 8 em 8 horas. Mas você, na sua rebeldia e na sua preguiça psíquica e emocional, você diz que, não, eu não vou ficar tomando remédio, eu vou ficar preso a bula, a tempo, tem que tomar de tanto... eu esqueço, tomo a hora que eu quiser. E aí o remédio não tem o efeito esperado. Mas aí a culpa é do remédio? Ou é da pessoa que não tomou o remédio da forma correta, assim como o médico orientou? Então, essas terapias, essas ferramentas, esses atendimentos, um trabalho no centro espírita, enfim, uma ajuda que você vai buscar em algum tipo de religião, não importa o que seja. O foco, o propósito ali é sempre o mesmo, é a pessoa fazer o movimento dela, e é o que a maioria das pessoas não fazem. Então, o que você espera de uma terapia? O que você espera de um tratamento espiritual? O que você espera de um milagre? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer pra gente. O que você espera quando você vai buscar algum tipo de ajuda? Você quer que aquela pessoa que vai te ajudar, ela solucione o seu problema? Ou você, junto com a pessoa, os dois trabalhando juntos ali, vão buscar uma solução racional e inteligente? Então, é por isso que muitas pessoas, inclusive, elas acabam se tornando até, querendo se tornar terapeuta holísticos, né? E hoje também está muito na moda essa questão de espiritualidade, você desenvolver suas capacidades, e isso de mediunidade também. E isso está muito ligado, que eu percebo que as pessoas querem desenvolver isso para poder solucionar os seus próprios problemas. Para que através de uma mediunidade,
através de um parapsiquismo, você possa ter um contato, de repente até com o mundo espiritual, e esse contato venha trazer para você a solução do seu problema. Inclusive pessoas que já possuem algum tipo de mediunidade, que conseguem ajudar outras pessoas, mas elas não conseguem se ajudar. E aí elas ficam chateadas, ficam revoltadas, acabam abandonando até ali a sua questão de mediunidade, porque, poxa, como é que eu posso ajudar as outras pessoas e os espíritos não me ajudam? Porque, na verdade, essa pessoa nada faz para se ajudar. Ela quer justamente que os espíritos a ajudem, que alguém do mundo invisível a ajude. E isso não vai acontecer. Porque, na verdade, a questão espiritual, quando a gente, falando mais especificamente agora da questão espiritual, quando a gente fala dos mentores, dos guias, anjos da guarda, enfim, a nomenclatura não importa. As pessoas têm um olhar muito errado da coisa, de como funciona essa relação tutor e tutelado. Na verdade, os guias, nossos guias espirituais, nossos mentores, eles estão aqui para nos auxiliar e nos orientar, e não para solucionar problema nosso. É como se fosse um professor. Os nossos guias são os professores, nós somos os alunos que estamos numa sala de aula em um dia de prova. É óbvio que o professor sabe toda a resposta daquela prova ali, e ele está ali para te avaliar, você está ali para passar por uma avaliação, e ele, sabendo mais do que você e percebendo que talvez você vai errar alguma questão, ele não vai chegar para você e falar, olha, essa questão aqui está errada, marca essa aqui que essa aqui é a opção correta. Não. O professor não está ali para isso. Ele está ali justamente para que você até erre sim, que é preciso você errar, é preciso que a gente erre, para que a gente consiga ter a possibilidade de analisar o erro e aprender com o erro. Então, o guia espiritual, o nosso mentor espiritual, ele trabalha da mesma forma. Muitas vezes a gente vai errar e ele vai permitir que isso aconteça, porque ele não pode interferir também no nosso livre-arbítrio. E outra coisa, a gente está aqui justamente para um aprendizado. Se fosse para ele dar toda a resposta para a gente ter tudo de mão beijada, a gente não precisaria passar por o que a gente passa aqui. Aqui é justamente uma escola para que a gente possa aprender a se desenvolver, principalmente com as nossas dificuldades. E que eu repito, que nada mais são do que oportunidades para que a gente possa desenvolver um outro olhar da nossa própria vida. Quando a gente começa a entender essa situação e começa a mudar a forma de enxergar as coisas, principalmente as dificuldades, abre um leque muito grande de oportunidade para a gente. A oportunidade do aprendizado. Que aí a gente acaba saindo dessa ótica do vitimismo, de que você é vítima de tudo, que a vida está difícil por conta disso, daquilo, e você acaba aproveitando cada situação que você vivencia diariamente, para aí sim você ir aprendendo sobre cada situação dessa. Você começa a diminuir aquele seu olhar de desespero, de criança mimada que a gente tem quando a gente se depara com algum tipo de problema. A gente logo quer se desesperar, né? E no desespero a gente não consegue enxergar nada. A gente entra naquela linha do ó vida, ó céus, né? Tá todo mundo contra mim. Na verdade não tem nada contra você. A única coisa que está contra você é justamente você. Você sim torna essa dificuldade maior quando entra nessa óticazinha infantil de querer ficar como uma criança birrenta e não querer entender as coisas como elas realmente são e entender o que a situação está querendo de você. Então, as terapias, os atendimentos espirituais, seja ele qual linha for, eles estão aqui justamente para isso, para mostrar para a gente que a gente precisa olhar a coisa para um outro ângulo, uma outra ótica. Aquilo que a gente enxergava sempre como terra arrasada, que está tudo arrasado, na verdade tem um outro olhar ali que a gente consegue enxergar um pontozinho de esperança ali sim. A gente que precisa ter a calma suficiente, a tranquilidade, para poder fazer esse foco no positivo. É aquilo que a gente sempre ouve falar. Toda situação sempre vai ter um lado positivo. É a situação do copo meio cheio e meio vazio. Só que a gente, por
até por uma carência nossa, uma carência emocional nossa e uma infantilidade nossa também, a gente sempre tende a enxergar o copo sempre meio vazio e se recusa a enxergar meio cheio. Porque na verdade a gente quer que alguém complete esse copo pra gente. A gente não quer fazer o esforço de completar. Então, quando a gente começa a mudar a nossa percepção da vida sobre isso, é aí que a gente começa a fazer o nosso autoconhecimento, é aí que a gente começa a despertar realmente consciencialmente, né? Isso está ligado com o despertar. O despertar nada mais é do que isso, é você enxergar a vida com uma outra ótica e entendendo que toda situação que chega pra gente é uma oportunidade para a gente melhorar, é uma oportunidade para a gente crescer e é algo que a gente precisa trabalhar na nossa vida. E que a gente não depende de uma outra situação para poder solucionar aquilo. Nós que precisamos enxergar a solução dentro de nós. Lógico, a gente vai buscar uma ajuda em algumas situações, sim, mas você sabe que essa ajuda ela vai estar ali para te dar uma base, para te dar um sustento, uma orientação, e não para fazer o trabalho que você precisa fazer. Um trabalho que ele é individual, cada um de nós. Então, se a gente conseguir minimamente, diariamente, fazer esse esforço de durante todas as situações que forem aparecendo na nossa vida, a gente começar a trabalhar essa outra ótica da coisa, vocês vão perceber como a vida ela vai ficando mais leve, a gente consegue andar muita coisa na nossa vida que está agarrada, né? A gente consegue a desenvolver muita capacidade que a gente imaginava não ter, por um simples gesto que é você mudar um pouco a ótica ali e entender o que realmente é esse milagre que a gente tanto espera. E aí sim, voltando para a questão do milagre, esse milagre do impossível, né, daquilo que a gente espera que venha do nada, aí sim você abre a possibilidade para que essas condições comecem a aparecer na sua vida. Porque perceba o seguinte, imagina uma mãe que está lá com seu filho doente, está com um tipo de doença que ela já tentou de tudo e não conseguiu. E ela fica presa ali na fé dela, na oração, né? E a coisa vai e do nada acontece. Mas perceba, por que aconteceu? Porque ela tentou de tudo antes. Ela não ficou passiva, sem fazer nada, só esperando que algo acontecesse. Que alguém fizesse algo para melhorar o filho dela. Então, é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos alimentar. A gente precisa ser esse combustível para que esse milagre, essa coisa que venha do nada, essa solução que apareça do nada, ela possa surgir na nossa vida. Porque a gente se prender simplesmente no fato do milagre que ele vai acontecer por si só, porque você se acha uma pessoa merecedora, isso não vai acontecer. E você nada faz para que aquilo contribua para que aquilo aconteça, não vai acontecer. E infelizmente, muitas pessoas ainda possuem esse olhar de que a espiritualidade, que o tratamento, seja lá o que for, ainda vai solucionar o problema dela. E aí ela fica presa num ciclo vicioso, buscando tratamento e tratamentos. Às vezes vai buscar em várias religiões diferentes e não consegue encontrar, não consegue a solução, porque justamente ela não faz a parte que ela precisava fazer, que é a parte dela, né? E aí ela abre mais um leque perigoso também nessa relação toda, que são dos aproveitadores, que se aproveitam dessas situações dessas pessoas para poder, de forma até errada, comercializar um tipo de trabalho espiritual, achando que vai encontrar a solução ali. Então, percebam como a coisa ela vai crescendo, ela vai escalando, né? Por um simples gesto que a gente não faz, que é a nossa autorresponsabilidade. A gente fazendo essa autorresponsabilidade diariamente, a gente consegue desmontar toda essa cadeia que vai se criando de problemática e que nada mais que são oportunidades para a gente. Tá bom? Então, é importante que você que está aí buscando algum tipo de terapia nessa área holística, que está buscando algum tipo de auxílio espiritual, que você acha que a sua vida está uma situação desesperadora,
tenta fazer um outro olhar, tenta acalmar o seu psiquismo, que aí sim, você conseguindo baixar essa frequência do desespero e olhando a vida com uma outra ótica, enxergando nos pequenos detalhes ali, você começa a encontrar um caminho, uma direção. Você pode sim e deve buscar o auxílio terapêutico, que é importante, mas filtre bem se aquele profissional ele realmente está interessado em ajudar, se ele não está interessado só em vender, se ele não está interessado em te prender ali naquele tratamento para que ele fique ganhando cada vez mais e você fique cada vez mais dependente daquilo. Então é importante que você tenha esse olhar, tenha esse conhecimento, para que a gente evite ficar abrindo brechas para aproveitadores, que vão sempre existir, e que para você também não fique sempre nessa dependência do outro. E quando a gente fala disso, dessa dependência, não é só dependência de um profissional, não. É a dependência de um relacionamento, é a dependência de uma situação de trabalho, é uma dependência de uma situação financeira. Enfim, qualquer coisa na sua vida, qualquer coisa. Você se acha dependente de alguma coisa, sempre vai ter a saída, sempre você vai encontrar ali a solução. O importante é você entender que a solução ela vai vir de dentro de você, e não de fora nem de ninguém. E que a vida ela não está aqui para te punir, ela não quer justamente isso, não quer mostrar nada para você. Ah, não, porque você merece. Não, não é isso. Se você está vivendo uma situação ruim hoje na sua vida, que você não consegue encontrar uma solução, tente mudar o foco, não para o resultado final que você tanto deseja, mas sim para o processo. Qual é o processo que você precisa fazer para chegar naquele resultado final? E aí você foca no processo, esquece um pouco o resultado final. O resultado final você já sabe o que é. Você já sabe o que você quer e o que você precisa. E não está dando certo dessa forma. Então muda um pouco a sua maneira de agir. Começa a focar no processo, diariamente, todos os dias. Passo de cada vez. O que você precisa fazer para você chegar naquele resultado final? Por exemplo, se você quer passar em um concurso, você precisa fazer o quê? Estudar diariamente. Você vai ficar o dia todo pensando, eu preciso passar no concurso, a prova está marcada para daqui a um mês. Você preciso passar. E passa-se um mês sem fazer nada, sem estudar. Só pensando no resultado final, é óbvio que você não vai passar. Agora, todos os dias ali, estudando, focando no estudo, no aprendizado, lá na frente você vai colher tudo aquilo que você plantou. Então, é importante a gente fazer esse olhar. Quis trazer esse vídeo aqui para a gente poder fazer essa reflexão, porque é uma coisa muito recorrente que chega a mim. As pessoas, normalmente, quando chegam nessa situação, já é uma situação já de desespero, já estão buscando essas questões de trabalho de energia, de trabalho espiritual, já, né, como um último recurso, aquele último, sabe, eu não aguento mais, então quero ver se tem alguma coisa que está pegando no invisível. Na verdade, o que está pegando é justamente ela. É a pessoa não conseguir enxergar isso, não conseguir enxergar que ela precisa fazer esse olhar, mudar a forma dela de pensar, porque os pensamentos têm uma força enorme nisso. Então, fazendo pequenos ajustes, as pessoas vão perceber que, poxa, caramba, era só isso? Sim, é só isso. É só a forma de você sintonizar ali. É como se fosse uma rádio que está mal sintonizada, que fica ali chiando, você não consegue perceber com clareza o som que está vindo. Quando a gente para e sintoniza direitinho, a gente consegue ouvir com clareza. E é justamente isso que a gente precisa fazer. Apenas sintonizar o dialzinho ali da nossa vida, que aí a gente consegue, começa a receber, né, as informações e as respostas que a gente tanto precisa, e as soluções, normalmente, naturalmente, elas vão acontecendo. Tá bom? Então é isso que eu quis trazer para vocês hoje. Busquem esse outro olhar. Não fiquem na mão de ninguém, não dependam de ninguém. Busquem ajuda sim, mas sem criar dependência. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Eu espero de coração que você consiga fazer esse olhar. Firme esse compromisso com você. Eu tenho certeza que você vai conseguir sair muito bem disso. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.